Como costuma acontecer nas reuniões legítimas da iniciação espírita cristã, cujos princípios elevados impõem como base inalienável para o seu adepto a autorreforma moral e mental, naquela noite memorável para todos de minha sinistra falange, foi escolhido o tema evangélico a ser estudado e comentado. Como vemos, o ensino era fornecido por Jesus, ali considerado lente magnífico, presidente de honra, cujas lições levantavam o pedestal de tudo que se desenrolaria. Iniciada foi, pois, a leitura do Evangelho, seguindo-se a explanação formosa e fecunda do presidente terreno. As parábolas elucidativas, as ações magnânimas e carinhosas, as promessas inolvidáveis mais uma vez enternecem o coração dos aprendizes da escola de Allan Kardec que circulavam à mesa, repercutindo gratamente pela primeira vez no íntimo de cada um de nós outros o divino convite para a redenção. Pois até então não ouvíramos ainda dissertações congêneres. Para as criaturas terrenas ali presentes, tratava-se apenas do irmão presidente a ler e comentar o assunto escolhido, em hora de inspiração radiosa, em que jorros de intuições vivíssimas, cintilantes, cascateavam do alto, revivendo a extensa relação das exemplificações do modelo divino e expressões de sua moral impoluta. Mas para os espíritos que se aglomeravam no recinto, porém, invisíveis à quase totalidade dos circunstantes humanos, e particularmente para os desditosos que para ali foram encaminhados a fim de se esclarecerem, havia muito mais que isso. Para estes são figuras, vultos, sequências que se agitam a cada frase do orador. É uma aula estranha, singular, terapêutica, que nos ministravam qual medicamentação celeste a fim de balsamizar nossas desgraças. A palavra, vibração do pensamento criador, repercutindo em ondas sonoras, onde se retratavam as imagens mentais daquele que a proferia e espalhando-se pelo recinto saturado de substância fluídico-magnéticas apropriadas e fluidos animalizados dos médiuns e assistentes encarnados, é rapidamente acionada e concretizada, tornando-se visível graças a efeitos naturais que as forças mentais conjugadas dos tutelares reunidos no templo com as dos demais cooperadores em ação produziam. Intensificam-se as atividades dos técnicos da vigilância, comissionados para o delicado labor da captação das ondas onde as imagens mentais se retrataram, da cooperação e estabilidade de sequências e etc. A palavra assim trabalhada no maravilhoso laboratório mental, assim modelada e retida por eminentes especialistas devotados ao bem do próximo, corporificou-se, tornou-se realidade, criada que foi a cena viva do que foi lido e exposto. De nossas arquibancadas, rodeados de lanceiros, quais prisioneiros do pecado, que em verdade éramos, tivemos a inédita e grata surpresa de assistir ao desenrolar das narrativas escolhidas, em movimentações na faixa flamejante que do alto descia, iluminando a mesa e o recinto. Se havia referência à personalidade inconfundível do mestre Nazareno, era a reprodução de sua augusta imagem que se desenhava tal como cada um se habituara a imaginá-lo no âmago do pensamento desde a infância. Se recordavam seus feitos, sua vida de exemplificações sublimes, seus gestos inesquecíveis de protetor incondicional dos sofredores, além o víamos tal como o texto evangélico descrevia, bondoso e amorável,
distribuindo fragrâncias do seu manancial de amor e das virtudes deíficas de que era ele excelso relicário. Aos pobres e aos sofredores, aos cegos e paralíticos, aos lunáticos, aos loucos e aos leprosos, aos ignorantes e às crianças, aos velhos e aos de boa vontade, aos pecadores e às adúlteras, aos publicanos, aos samaritanos, aos doutores, aos desesperados e aflitos, aos doentes do corpo e do espírito, aos arrependidos como aos próprios crentes da sua doutrina de luz e aos seus próprios apóstolos. Enquanto o presidente, que não enxergava com olhos materiais esses quadros majestosos que se elevavam da sua leitura e do comentário feito, mas sentia as vibrações harmoniosas e enternecidas que os produziam lhe comoverem a sensibilidade, ia repetindo e comentando as encantadoras e inesquecíveis asserções que tantas lágrimas hão enxugado através dos séculos, tantos corações sequiosos têm desalterado, tantas e tão angustiosas incertezas hão transformado na serenidade de uma convicção sólida e inquebrantável. Lia ele: Vinde a mim, vós que sofreis e vos achais sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Bem-aventurados os que choram e sofrem, porque serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguições por amor à justiça, pois que é deles o reino dos céus. Bem-aventurados vós que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Ditosos sois vós que agora chorais, porque rireis. Deus não quer a morte do pecador, mas que ele viva e se arrependa. O Filho de Deus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Das ovelhas que o Pai me confiou, nenhuma se perderá. Se queres entrar no reino de Deus, vem, toma a tua cruz e segue-me. Eu sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos. Venho salvá-lo. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis e vos achais oprimidos, e sereis aliviados e consolados. Venho instruir e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que elevem a sua resignação ao nível de suas provas, que chorem porquanto a dor foi sagrada no jardim das oliveiras, mas que esperem, pois que também a eles os anjos consoladores lhes virão enxugar as lágrimas. Vossas almas não estão esquecidas. Eu, o divino jardineiro, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhe a pedem. Seu poder cobre a terra e por toda a parte, junto de cada lágrima, colocou ele um bálsamo que consola. Nada fica perdido no reino do nosso Pai, e os vossos suores e misérias formam o tesouro que vos tornará ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas, e onde o mais desnudo dentre todos vós será talvez o mais resplandecente.
E era um desfilar empolgante de cenas das quais o Consolador amável destacava-se irradiando convites irresistíveis a nós outros, réprobos sofredores e desesperançados, enquanto o orador rememorava as divinas ações por ele praticadas. Silêncio religioso presidia as arquibancadas. Frêmito de emoções desconhecidas acendias nas profundezas sensíveis dos nossos espíritos atribulados e tristes uma alvorada de confiança, prelúdio prometedor da fé que nos deveria impulsionar para os labores da salvação. Suspensos pelos interesses do ensinamento poderosamente sedutor, fitávamos embevecidos aqueles quadros sugestivos criados momentaneamente para nossa elucidação, e nos quais destacávamos o Nazareno socorrendo os desgraçados, enquanto a palavra afetuosa do orador, envolta nas ondas fluídicas, ainda mais doces, do pensamento caridoso dos seres angélicos que nos assistiam, intuía eternamente com entonações que repercutiam até o âmago dos nossos espíritos sequiosos de consolo, como imprimindo em seus refolhos para sempre a imagem incomparável do médico celeste que nos deveria curar. Então, sentimentos que pela primeira vez desde muitos anos a esperança descia seus mantos de luz sobre nossas almas enoitadas pelas trevas do desânimo e da ímpia desgraça. De súbito brado angustioso de suprema desesperação feriu a majestade do religioso silêncio que abençoava o cenáculo. Um dos nossos míseros pares, justamente daqueles a quem denominávamos retalhados, durante o cativeiro no Vale Sinistro, por conservarem no corpo astral as trágicas sombras do esfacelamento do envoltório carnal sobre as rodas de pesados veículos de ferro, e cujo estado de incompreensão e sofrimento muito grave exigira o concurso humano a fim de ser suavizado. Esperando receber também alívio dos feros padecimentos que os esperavam, arrojou-se de joelhos ao solo e suplicou por entre lágrimas tão pungentes que sacudiam de compaixão as fibras dos circunstantes, como outrora teriam feito os desgraçados em presença do meigo Rabi da Galileia. Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador, compadecei-vos também de mim. Eu creio, Senhor, e quero a vossa misericórdia. Não posso mais. Enlouqueci no sofrimento. Socorrei-me, Jesus de Nazaré, a mim também, por piedade. A um sinal de Alceste de Romeu, os bondosos enfermeiros ampararam-no, conduzindo-o ao médium. Uma senhora ainda jovem, delicada, de talhe e de feições, e que na véspera se comprometera ao magno desempenho quando das investigações dos obreiros do instituto para conseguirem a reunião. 2 médicos responsáveis pelo espírito em questão acompanharam-no, estabelecendo sua ligação com o precioso veículo, e também a este dispensando a mais desvelada assistência, a fim de que nenhum contratempo sobreviesse. A cena então atingiu a culminância mais patética e ao mesmo tempo mais sublime que imaginar-se possa. Apossando-se de um aparelho carnal que piedosamente por momentos lhe emprestavam, no intuito cristão de beneficiá-lo por ajudá-lo a conseguir alívio, o desgraçado suicida sentiu em toda a sua plenitude
a tragédia que havia longos anos vinha experimentando seu viver nas trevas do martírio inconcebível, pois tinha agora ao seu dispor outros órgãos materiais, nos quais suas vibrações ardentes e tempestuosas, esbarrando brutalmente, voltavam plenamente animalizadas para produzirem no seu torturado corpo astral repercussões minuciosas do que fora passado. Gritos lancinantes, estertores macabros, terrores satânicos, todo o pavoroso estado mental que arrastava, refletiu ele sobre a médium, que traduziu tanto quanto lhe o permitiam as forças do sublime dom que possuía para os circunstantes encarnados ali presentes, a assombrosa calamidade que o túmulo encobria. Enlouquecido, vendo sobre a mesa os fragmentos em que se convertera seu desgraçado corpo de carne, por ele próprio atirado sobre as rodas de um trem de ferro, pois seu inacreditável estado mental fazia-o ver por toda parte o mal que existia em si mesmo, chaga que lhe violentava a consciência. Arrebatou a jovem médium em agitações penosas e, debruçando-se sobre a mesa, pôs-se a reunir aqueles mesmos fragmentos, tentando reorganizar o corpo que via, cheio de horror, eternamente disperso sobre os trilhos, presa dramática de uma das mais abomináveis alucinações que o além-túmulo costuma registrar. Vulnerado pelos fogos da inconcebível tortura do réprobo a estampar a realização da assertiva severa do Evangelho, e sereis atirados nas trevas exteriores, onde chorareis e rangereis os dentes, a infortunada ovelha desgarrada que desdenhara ouvir as advertências do prudente e sábio pastor da Galileia, ia nervosamente arrepanhando papéis, livros e lápis que se achavam dispostos sobre a mesa à disposição dos psicógrafos, e neles julgando reconhecer as próprias vísceras esfaceladas, ossos triturados, carnes sangrentas, o coração, o cérebro, reduzidos a montículos repugnantes. Mostrava-os chorando convulsivamente ao presidente da reunião, a quem enxergava com facilidade, suplicando sua intervenção junto a Jesus Nazareno, já que tão bem o conhecia, para remediar-lhe a alucinadora situação de se sentir assim despedaçado e reconhecer-se e sentir-se vivo. Nervoso, irrequieto e excitadíssimo, o dantesco prisioneiro dos tentáculos malvados do suicídio gargalhava e chorava ao mesmo tempo, suplicava e gemia, estorcia-se e ululava, expunha sufocado em lágrimas afogueadas pelo martírio o drama incomensurável que para si mesmo criara com o suicídio. O remorso inconsolável de preferir a descrença em que vivera e morrera à conformidade conselheira e prudente, frente às penas da adversidade, pois reconhecia agora tardiamente que todos os dramas que a vida terrena apresenta são meros contratempos passáveis, contrariedades banais comparadas aos monstruosos sofrimentos originários do suicídio, cuja natureza e intensidade nenhum ser humano, mesmo um espírito desencarnado, é competente para avaliar, uma vez que as não tenha experimentado. Comovido, a personagem principal da mesa, o presidente, a quem tutelares invisíveis amorosamente inspiram, fala-lhe piedosamente, consola-o apontando a luz sacrossanta do Evangelho do Mestre Divino como o recurso supremo e único capaz de socorrê-lo, afiançando-lhe ainda com sua palavra de honra, a qual não tem dúvidas em empenhar,
tal a certeza do que afirma, a intervenção do médico celeste que proporcionará alívio imediato aos estranhos males que o afligem. Eleva então uma prece singela e amorosa depois de convidar todos os corações presentes a galgar com ele o espaço infinito em busca do seio amorável de Jesus para a súplica de mercês imediatas para o desgraçado que precisa serenidade, a fim de expungir da mente a visão macabra com que os próprios delitos lhe fustigam a alma e a continuação da vida, as quais pretendeu aniquilar com a deserção pelos atalhos do suicídio. Acompanham-no de boa mente todos quantos se interessam pelo infeliz alucinado, encarnados que compõem a mesa, desencarnados que realizam a magnificência da sessão, isto é, instrutores, vigilantes, assistentes e guias da casa, lanceiros e até nós outros, os delinquentes mais serenos, profundamente comovidos. Oram ainda os diretores de nossa colônia que do segredo do templo assistem quanto se desenrola entre nós. Oram Teócrito e seus adjuntos, os quais do hospital igualmente assistem aos trabalhos através dos possantes aparelhos que conhecemos, ou simplesmente servindo-se da dupla vista que facilmente acionam. E assim docemente harmonizada e fortalecida ao impulso vigoroso dos pensamentos homogêneos de tantos corações fraternalmente unidos sob o ósculo sublime da caridade, no que pode ela encerrar de mais belo e desinteressado, a prece ilibada e santa transformou-se em corrente vigorosa de luz resplandecente, que dentro de curtos minutos atingiu o alvo sagrado e voltou fecundada pelo amplexo da sua divina misericórdia. Cada pensamento que se unifica aos demais em anseios compassivos, cada expressão caridosa extraída do coração que subia à procura do Pai Altíssimo em favor do infeliz ferreteado pelo suicídio, que precisou do concurso humano para se adaptar ao além-túmulo, são vozes a lhe segredarem esperanças, são bálsamos fecundos e inestimáveis a gotejarem tréguas, vislumbres de bonanças nas cruentas tempestades que sacodem seu espírito ergastulado na desgraça. Após a prece, seguiu-se silêncio impressionante, como só existiria sobre a terra outrora durante a prática dos mistérios, nos santuários dos antigos templos de ciências orientais. Todos concentrados, apenas a médium se estorcia e chorava, traduzindo o assombro da entidade comunicante. Pouco a pouco, sem que uma única palavra tornasse a ser proferida, e enquanto apenas as forças mentais de desencarnados, conjugadas com as de encarnados, mourejavam, efetivou-se a divina intervenção. E não desdenharemos descrevê-la, digno que é o seu transcendentalismo da nossa apreciação. As vibrações mentais dos assistentes encarnados e particularmente da médium, cuja saúde físico-material, físico-astral, moral e mental encontrava-se em condições satisfatórias, pois que fora anteriormente examinada pelos provedores do importante certame espiritual, reagiam contra as do comunicante, que viciadas, enfermas, positivamente descontroladas, investiam violentamente sobre aquelas, como ondas revoltas de imensa torrente que se despejasse abruptamente no seio esmeraldino do oceano, formoso e sobranceiro,
refletindo os esplendores do firmamento ensolarado. Estabeleceu-se assim luta árdua na realização de sublime operação psíquica, uma vez que influenciações saudáveis, fluidos magnéticos mesclados de essências espirituais aconselháveis no caso, fornecidos pela médium e pelos guias assistentes, deveriam impor-se e domar as emitidas pela entidade sofredora, incapaz de algo produzir distante do inferior. A corrente poderosa pouco a pouco apresentou os frutos salutares que era de esperar, dominando suavemente as vibrações nefastas do suicida, depois de passar pelo áureo veículo mediúnico, o qual, materializando-a, adaptando-a em afinidades com o paciente, tornava assimilável por este, cujo envoltório carnal fortemente se ressentia das impressões animalizadas deixadas pelo corpo carnal que se extinguia sob a pedra do sepulcro. Eram como que compressas anestesiantes que se aplicassem na organização fluídica do penitente, suavizando-lhe o efervescer das múltiplas excitações, a fim de torná-la em condições de suportar a verdadeira terapêutica requisitada pelo melindroso caso. Era como sedativo divino que piedosamente gotejasse virtudes hialinas sobre suas chagas anímicas, através do filtro humano, representado pelo magnetismo mediúnico, sem o qual o infeliz não assimilaria de forma alguma nenhum benefício que se lhe desejasse aplicar. E era como transfusão de sangue em moribundo que voltasse à vida após ter se encontrado às bordas do túmulo, infiltração de essências preciosas que a médium recebia do alto ou dos mentores presentes em abundância, transmitindo em seguida ao padecente. Lentamente a médium se aquietou, porque o desgraçado retalhado se acalmara. Já não via os reflexos mentais do ato temerário, o que equivale a adiantar que desaparecera a satânica visão dos fragmentos do próprio corpo que em vão tentara recolher para recompor. Grata sensação de alívio perpassava suas fibras perispirituais, doloridas pelos amargores longamente suportados. Continuava o silêncio augusto, propício às dulçurosas revelações imateriais do amparo maternal de Maria, da misericórdia inefável de seu Filho Imaculado. Pelo recinto repercutiam ainda as tonalidades brandiciosas da melodia evangélica, quais cavatinas siderais arpejando esperanças. Vinde a mim, vós que sofreis e vos achais sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Enquanto ele chorava em grandes desabafos, entrevendo possibilidade de melhor situação, suas lágrimas, porém, já não traduziam os estertores violentos do início, mas expressão agradecida de quem sente a intervenção beneficente. Então Alceste e Romeu acionaram as forças da intuição com veemência sobre a mente do presidente da mesa, que se engrinaldou de luminosidades adamantinas.